as duas tristezas. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se trata de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício, com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos. E saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximem de nós. Porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir a providência divina, conceda-nos a preciosa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Emmanuel. Só para que a gente possa iniciar a nossa prosa. Boa noite, Maurício. Quem gostaria de fazer a prece de abertura para nós? Lembrando aos que chegaram, eu estou sem acesso à câmera, que estou com um probleminha, tá? Técnico, mas eu estarei aqui, se Deus quiser, o estudo todo, participando ativamente. Quem pode fazer a prece para nós, por gentileza? Eu faço. Por favor, Maurício. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em vosso nome. Que saibamos, Senhor, vibrar a vossa luz, vibrar o amor que recebemos de vós, auxiliando a todos esses amigos espirituais que estão conosco neste momento. Que todos aqueles amigos espirituais que também estejam buscando ajuda, que possam encontrá-lo. Muito obrigado por tudo que nos traz, por tudo que nos dá, por tudo que nos oferece. E que essa luz maravilhosa continue a nos guiar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos da prática do pensamento de todo qualquer mal. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Hoje, como eu disse, a Carol Zanta não estará conosco por questões de trabalho. Quem gostaria de fazer a leitura para nós? Se quem nos disponibilizar, eu indico. Sentiu o movimento voluntário da Lua. A joia. Ô, Lulu, nós paramos na semana retrasada. Eu acredito que hoje vai começar lá na página do livro físico, né? Página 30, depois de ligeiro intervalo. Daí, isso. Eu dou uma sugestão de nós lermos. Vamos ler o 17 e o 18, que vai falar um pouquinho rapidinho do psicoscópio, e depois ele vai adentrar num tema um pouquinho mais interessante, que é o cérebro da irmã Celina. Faz a gentileza, lê esses 2 parágrafos, para a gente comenta um pouquinho da sequência, por favor. Depois
Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu. Uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, e através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido, junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando. Pessoal, só para a gente aqui, antes da gente adentrar na questão do campo, né, encefálico da irmã Celina, alguém aqui gostaria de fazer mais algum apontamento sobre a importância do psicoscópio? Ficou bem claro referente a essa aparelhagem, referente ao capítulo anterior? Porque se tiver mais alguma duvidazinha, acho que um momento legal da gente sanar juntos é agora, porque está fazendo novamente menção, né, a importância dessa aparelhagem para a tarefa de estudo que esses irmãos estão se dedicando nessa reunião mediúnica. Tranquilo? Eu vejo vocês perfeitamente. Eu não sei quem está com a câmera fechadinha, mas eu vejo. Só vocês não vão conseguir me ver, mas está tranquilo. Então não precisamos abordar mais nada a respeito disso. Só podemos adiantar? Lu, então lê para nós aqui onde começa. Logo após, né, onde você já leu lá, o 20. Lê esse trechinho, o parágrafo 20, né, eu numero, né? Para mim está como 20. Lê para nós esse trechinho. A gente faz só um apontamentozinho e daí depois você vai fazer uma leitura um pouco maior para nós. Por favor. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Bom, aqui Aulus, ele fala especificamente para Hilário e André Luiz, né, que foram médicos na última existência terrena deles. Então, ele fala que ele não vai se aprofundar com eles, né, em termos técnicos, porque, primeiro, que eles já conhecem profundamente, né, a parte fisiológica. Então, não teria necessidade. Mas, para nós, que somos bastante leigos, nos parágrafos que prosseguem, ele vai dar uma pincelada, uma aprofundada, digamos assim, não vou dizer aprofundada, mas ele vai dar explanar de uma forma mais detalhada para que a gente possa entender o processo de mente-cérebro, tá? O processo mente-cérebro que acontece na mediunidade durante, né, o processo mediúnico, certo? Então, Lu, acho que a gente pode ler agora aqui olha, que ele começa a falar aqui do 21, né, do 21, que é afagando-lhe a cabeça. Você pode ler esse, o próximo, que basta usar, e depois ler o próximo também, que é centralizando a atenção. Dá para ler, acho que esses 3 parágrafos para a gente fazer comentários, tá bom? Por favor. E afagando-lhe a cabeça, pintalgada de cabelos brancos, acrescentou: basta-nos sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção, através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópicos, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Pessoal, eu cheguei a procurar uma imagem, né, que conseguíssemos visualizar a beleza dessa descrição que Aulus traz para nós ao olhar, né, sobre o prisma espiritual, o que acontece na caixa craniana do médium, né, no momento do processo mediúnico.
mas eu não achei nenhuma que refletisse exatamente como o Aulos está colocando aqui, então eu achei melhor não arriscar em trazer imagem nenhuma. Até porque hoje eu acredito que eu não iria conseguir mostrar para vocês por conta que eu tô com esse probleminha técnico. Mas me fala uma coisa, vocês conseguiram visualizar, conforme Aulos vai descrevendo o cérebro da irmã Celina, vocês conseguiram imaginar aquele processo, né, olha, ele faz uma analogia aqui que parece uma estação radiofônica, né, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos. Na minha mente, eu comecei a imaginar mesmo um fluxo constante de energia, assim, sabe, num total movimento de idas e vindas de pontos de luzes, luminosidades passando por todo o espaço, toda a caixa craniana dessa irmã. Eu consegui visualizar dessa forma. Alguém conseguiu ter uma visualização igual ou similar? O que vocês entenderam desse processo que o Aulos descreve para nós? Ô, Thaís, Lu. Nesse momento desse parágrafo da leitura, eu senti a responsabilidade já é grande, né? Ela se faz imensa. Mas depois desse pequeno parágrafo, eu senti até medo do tamanho da responsabilidade de ter uma assistente, uma trabalhadora. Porque imagina a responsabilidade nossa de estarmos sendo esse mecanismo de passar informações que advêm de outros irmãos. Né? Imagina as correntes, os fluidos que vai vir nesse funcionamento. É bem forte esse parágrafo. Lu, é sim, mas olha, você sabe que eu acho que, como já falamos na semana retrasada, e vamos reforçar, a gente não precisa temer. Quando a gente vê essas descrições tão, assim, moralizadas, né, tão belíssimas da compostura desses médios, a gente não precisa ficar receosos. Por quê? Porque nós vamos ver ali mais adiante, nesse próprio capítulo, mais adiante na obra, que esses médiums são tão parecidos conosco que a gente até não acredita, sabe? De tão parecido que eles são conosco, porque todos nós estamos nesse processo de aprendizado. Mas olha, você sabe, Lu, que outra forma que eu achei que dá para a gente visualizar e Aulos traz para nós é aqui, ó, iluminando o firmamento minúsculo. Eu comecei a imaginar, porque hoje o Plínio me mandou um vídeo a respeito das galáxias, né? Do quanto que somos pequeninos frente à grandiosidade do universo. E eu tive a oportunidade de visualizar nesse vídeo os planetas interligados dentro de um sistema, né? Dentro do sistema solar em específico, e depois de todas as galáxias juntas. E eu fiquei imaginando a cabeça da irmã Celina, né? O processo como se fosse aquele céu cheio de estrelas, sabe? Quando a gente olha aquele céu estrelado, bem bonito, quando tá limpinho, somente nos dias de frio, eu fiquei fazendo essa visualização, imaginando o cérebro dela nesse processo de movimento, né? É interessante, meus queridos, que lá no livro dos médiuns, que a gente não tem como falar de mediunidade sem não fazermos, né, fazer ganchinhos no livro dos médiuns. Em todo o livro dos médiuns, se formos pensar, nós vamos encontrar que a mediunidade é um fenômeno que se processa o quê? Através do cérebro do médium, né? A mediunidade precisa, para o exercício da mediunidade, é necessário o cérebro do médium, é necessária a caixa craniana do medianeiro, né? Eu sei que nós não somos cientistas, nós não podemos aprofundar muito nessa questão técnica do cérebro, não teríamos nem propriedade para isso, mas nós somos estudiosos da mediunidade. Né? Então não há como falar da mediunidade, do processo mediúnico, sem fazermos menção a essa comunicação do cérebro com a mente do espírito, né? Que é o cérebro que processa, que passa através das suas funcionalidades orgânicas, né? Do córtex, né? Dos seus lóbulos superior e inferior, que ele passa para a comunicação, seja psicográfica, seja
a psicofônica, seja clarividência, todas as manifestações mediúnicas, elas se extravasam no mundo, né, aqui no mundo físico, através, com o uso do cérebro. Nós precisamos da caixa craniana em total funcionamento, saudável, para que o processo mediúnico também seja saudável, né, que a gente consiga o objetivo que a gente se propôs. Né? O fenômeno mediúnico, meus queridos, olha, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer uma observação, é só interromper, tá? O fenômeno mediúnico ele é um processo de comunicação que atravessa a fronteira, né, que delimita duas realidades. Quais realidades? A física, né, e a espiritual. Então, digamos assim, duas dimensões, podemos dizer, né? Então, o processo mediúnico ele tem esse condão, ele faz essa comunicabilidade, né? Comunicabilidade entre as duas realidades existentes. E participam desse processo uma determinada que aparelhagem, que inclui o corpo físico do médium, o espírito comunicante e o quê? E o perispírito de ambos. Então, para o processo mediúnico acontecer, meus queridos, olha que interessante o nosso estudo, para que a gente compreenda. É necessário o espírito, né, do médium, porque ele é a mente ele é a mente que vai dar os comandos, que vai receber, melhor dizendo, os comandos do espírito comunicante, tá? Mas é necessário também o perispírito do médium, porque é graças ao perispírito que o nosso espírito se liga ao corpo físico, então nós precisamos do perispírito, claro, para fazer essa ligação entre espírito, entre mente e corpo físico, e é necessário também o corpo físico próprio, a própria caixa craniana do médium, né? Para quê? Para que ele possa, então, exercer o processo mediúnico de uma forma clara, né? De uma forma expressiva, porque senão nós teríamos dificuldade. Sem o corpo físico, consequentemente sem o perispírito, nós teríamos dificuldade em exercer aqui na Terra as nossas faculdades medianímicas, né? O corpo espiritual ou perispírito, ele processa a comunicação que recebe da mente, do espírito, né, entre um plano e outro. Mas é o cérebro do médium quem vai nos dar o texto final, vamos dizer assim, da linguagem usada nessa comunicação. Através do processo de quê? De sintonia entre o espírito, entre o médium e o espírito comunicante. Estão conseguindo acompanhar? Está conseguindo entender o mecanismo da mediunidade, o mecanismo do processo mediúnico? É uma parceria, meus queridos, é um conjunto, né, de fatores. É o médium, né, é o médium com a sua mente, com o seu perispírito, com o seu corpo físico, e o espírito comunicante também com a sua mente, né, e também com o seu perispírito, porque nós sabemos que quando o nosso corpo físico morre, perde as suas funções vitais, perde o seu fluido vital, nosso espírito continua acolhido, abrigado naquele corpo semimaterial, que é o que a doutrina espírita chama de perispírito, e que outras doutrinas religiosas chamam de corpo astral, que mais? Tem várias denominações, terminologias utilizadas para esse corpo semimaterial que nós denominamos de perispírito. Mas como o Aulus diz, né, mais adiante nós vamos ver, não nos convém adentrar nas minudências do cérebro, tá? Nós não vamos adentrar nisso. Vamos ler tudo que eles põem. Quem tiver algum conhecimento mais profundo da área, que quiser expor alguma coisa sobre esse órgão, né, do corpo físico, fique à vontade, estamos aqui para aprender juntos, mas dentro das nossas limitações, o que nós podemos dizer é que nós precisamos, né, dentro do que está exposto também no livro, nós precisamos do cérebro para exteriorizar a nossa faculdade mediúnica, né? Então, acho que a gente pode dar continuidade. Alguém quer fazer algum apontamento? Ficou entendido? Ficou difícil? Deu para compreender todo o processo, né? Toda essa junção para o mecanismo da mediunidade? Tranquilo, meus queridos? Podemos prosseguir? Então, a gente pode ler, Lu? Eu acho que a gente pode ler aqui, ó, da outra página. O assistente observou, e a gente pode ler até aqui, onde fala assim, ó, na harmoniosa estrutura de um estado. Vão ser 1, 2, 3, 4 parágrafos. Lu, por favor. E daí a gente para mais algum comentário. O assistente observou
Lu, o microfone está bloqueado. Peraí, vamos ver aqui. Meu Deus. Eu não sei. Pronto. Agora eu tô te ouvindo. Desculpa. Tá, desculpa, gente. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul e falou: não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células e que desempenham funções particulares, quais seja a dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Lembrando aqui que a epífise, né, lá embaixo tem uma notinha da editora, que a epífise ele colocou que assim, como pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que glândula pineal. Então, na verdade, a epífise, né, que a gente já conhecida glândula pineal, responsável pela sensibilidade das coisas no mundo espiritual. Então, na mediunidade, a epífise ela tem papel muito importante, tá? Ela tem um papel fundamental no processo mediúnico, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Sem entender muito, né, pessoal, de forma aprofundada, assim, do assunto, como nós dissemos, nós não somos técnicos, então não temos como aprofundar muito. A gente percebe, pela leitura desses parágrafos, né, tanto do anterior, quanto tanto lá que nós temos a respeito da comparação que o Aulus faz, né, como diz, do cérebro da irmã Celina com o firmamento de minúsculas estrelas, com uma estação radiofônica, enfim. Tudo isso, né, a gente consegue visualizar o quê, pessoal? Eu quero ver de vocês. O que a gente consegue, mesmo não compreendendo, tá? Mesmo não compreendendo, enfim, como que vocês acham? Como que a gente consegue visualizar? Ou melhor, o que nós conseguimos visualizar aqui? Mesmo não entendendo do assunto de forma técnica, tá? Nós não conseguimos visualizar, ou melhor, perceber a perfeição do Criador? O que vocês acham? Quem for falar, é só desbloquear o microfone, viu? O que vocês acham, pessoal? É a perfeição do Criador, né? Como tudo no corpo físico tem um equilíbrio, uma harmonia nas funcionalidades, não é, pessoal? Nosso corpo físico é realmente uma engenhosidade brilhante. Tudo tem uma funcionalidade para a harmonia desse corpo físico. E especificamente no caso do cérebro, é muita perfeição. Só pode vir mesmo de uma mente extremamente superior como a do nosso Pai, como a de Deus. Né? O aparelho cerebral ele tem uma organização, tudo funciona mecanicamente, como podemos dizer assim, para que a gente visualize, como se fossem as peças de um relógio, né? Num dinamismo maravilhoso, que expressa, né, a grandeza, a inteligência de Deus. Vocês concordam? Quando a gente para pensar, né, se a gente for estudar um pouquinho mais aprofundado, toda a nossa constituição orgânica, né, a gente se maravilha com as minúcias, né, com os detalhes que o nosso corpo físico possui. São tantas particularidades que dão harmonia ao todo que a gente se encanta. E é onde a gente, o que, meus queridos? Rendemos graças a Deus, né? O Criador de tudo isso. Essa mente arquitetônica que planejou tudo que nossos olhos físicos podem vislumbrar. Né? Lembrando que a Terra ela é mesmo uma cópia do plano espiritual. Então, tudo que nós temos aqui advém da mente espiritual primeiro de Deus e depois, então,
dos nossos irmãos que atuam em prol dessa divindade, né, para o benefício da humanidade. Então, eu assim, por mais que a gente seja leigo, ignorante, né, do assunto, da biologia, da fisiologia, do cérebro, da constituição física, uma coisa a gente tem que concordar, que isso a gente consegue visualizar mesmo na nossa limitação, a perfeição do Criador. Né? Quanto que é tudo maravilhoso. E a gente, às vezes, negligencia isso, né? Faltando com o nosso corpo físico com os cuidados mínimos e necessários para que ele possa prosseguir na sua caminhada aqui na Terra, né, meus queridos? Quantas vezes nós negligenciamos a importância dessa arquitetura do Criador em exageros, em excessos de toda ordem, né? Seja na questão do material, seja na questão do espiritual, a gente às vezes exagera de todas as formas, como nós lemos na mensagem do início, né, do livrinho Coragem, do Chico, uma mensagem do Emmanuel, a questão que a gente às vezes se deixa levar pelas tristezas, pelas mágoas, né, por emoções, meus queridos, que embora façam parte, que nós todos temos, as emoções são, digamos, um processo natural de todos nós, né? Nós produzimos emoção constantemente por conta da nossa necessidade de evolução. As emoções, digamos que elas sejam as primogênitas, né? Que depois delas vêm os sentimentos. Então a gente precisa das emoções para que elas, então, trabalhadas, controladas, amadurecidas, gerem sentimentos. Mas quando a gente fala sentimentos, não quer dizer que os sentimentos sejam só bons, né? Através digamos, da falta de controle das emoções, o amadurecimento de emoções instáveis, desequilibradas, a gente gera muitos sentimentos negativos em nós, né? Muitos sentimentos ruins. E isso, de uma forma geral, afeta muito a nossa constituição física. Se nós formos fazer o raciocínio que nós fizemos agora há pouco, né, a respeito do processo da mediunidade, o mecanismo mediúnico, que nós somos espírito, né, mente, perispírito e corpo físico. E que o nosso espírito se manifesta no corpo físico através do quê? Do perispírito, que é aquele que faz, é o canal, né? É o filtro, né? É o que faz a ligação entre espírito e corpo físico. Então, tudo que nós pensamos passa pelo perispírito antes de chegar no corpo físico. Então, ele extrapola, digamos que ele passa, o perispírito é como se fosse um filtro, né? Ele manda para o corpo físico no quesito emoção, no quesito sentimentos, quando o corpo físico, quando nós extrapolamos, né, o corpo perispiritual. E isso é tanto na questão positiva quanto negativa. Quando a gente vibra muita paz, muito amor, muita alegria, muita energia boa, isso também digamos assim, inunda o nosso perispírito e, consequentemente, reflete na constituição física nossa de uma forma equilibrada e harmoniosa. A recíproca é verdadeira. Quando a gente vibra emoções de raiva, de rancor, de tristeza, de medo, com muita frequência, porque nós podemos ter essas emoções. Todas as emoções, nós digamos assim, o psiquiatra Ernest Beric, ele traz ele resume, né, as emoções em 5 emoções básicas, né? Não sei se eu vou lembrar todas agora, mas é a tristeza, é o medo, é a alegria, é o afeto, e tem mais uma que eu não me recordo agora. Se alguém souber ou lembrar, por favor. Mas resumindo, o que a psiquiatria traz e que a psicologia, sobre a luz de Joana de Anjos, esclarece, é que as emoções são necessárias, nós a produzimos constantemente, elas não são ruins. Nós podemos ter raiva, nós podemos ter medo, nós podemos ter tristeza, inclusive a alegria, que a gente considera uma boa emoção, se ela for insana, exagerada, ela fica doente, né? Ela vira o que? Euforia, ela vira transtornos também da mente, a alegria, sem equilíbrio, sem controle. E assim todas as outras emoções. A tristeza também é necessária. Às vezes há um pouco de melancolia para nos despertar por alguns pontos, faz parte do processo. O medo, nós precisamos do medo para nos preservar, para proteger a nossa vida, é uma lei de conservação. O medo faz parte da lei de conservação, que é uma das leis da divindade. É o medo que nos faz, né, nesse período de pandemia, higienizar mais as mãos,
É o medo que nos leva a usar as máscaras adequadamente, é o medo que nos levou ao distanciamento social, tudo por conta do medo. Medo de quê? Daí vem Joana de Ângeles enumerando, né, os principais medos, e um deles é o medo da morte. Nós nos precavemos de várias coisas aqui na vida física com medo de perder a vida física, com medo da morte. Tá? Então, é um medo necessário. O que nós não podemos é o quê? Viver em função desse medo. Adoecendo esse medo, sabe? Medo de tudo, para todos, né? Medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, medo de falar em público, medo de fazer uma prece, é o que vão pensar de mim, porque segundo Joana de Ângeles, principalmente no livro Refletindo a Alma, à luz da psicologia profunda, ela traz, ela reflete, ela traz o seguinte sentido, que todo medo que extrapola a emoção natural de se preservar, de se proteger, está ligada ao ego, ao sentimento egóico que todos nós trazemos conosco. Então é aquele medo de falhar, de ser exposto. Tem gente que por medo nega a afeição. Mas se eu for muito carinhoso, eu vou ficar vulnerável, vão achar que eu sou fraco, né? Então é o descontrole das emoções, que consequentemente, meus queridos, adoecem o quê? A nossa constituição física. Lembrando que todas essas emoções são produzidas onde? No espírito, né? Na mente do espírito. Se extravasam, passam pelo perispírito para chegarem então até o corpo físico. Então, se essas emoções estão em desalinho, em desequilíbrio, elas repercutem na nossa conjuntura orgânica também de forma desarmoniosa e desequilibrada. Compreendem? Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, meus queridos? Vocês estão tão quietinhos. Plínio me disse que semana passada, no estudo do Evangelho, foi uma belezura. Teve muitas participações, vários comentários, que foi uma coisa boa demais. Então, eu pensei, ou o problema é o livro, ou sou eu, né? Porque fica todo mundo quietinho, ninguém fala nada, né? Então, tá tranquilo, tá dando para entender. Porque, sabe, meus queridos, o livro ele realmente é complexo. Não é um livro simples, mas é um livro necessário para nós que queremos controlar bem a nossa mediunidade, dar bom uso a ela, nós precisamos compreender esse mecanismo da mediunidade de uma forma mais clara. Por isso que na abordagem do estudo do livro, a gente traz vários fatores que indiretamente também associam-se ao bom controle da mediunidade, ao bom uso dessa faculdade. Né? Então ele é necessário, né? Não dá para nós fugirmos dele. Mas, por outro lado, a gente pode acrescentar, como eu vou sugerir para vocês no final, agregar algumas coisas também vai ser muito útil. Mas está tranquilo até aqui? Deu para entender que o aparelho cerebral ele tem, Joel, o cérebro não deveria ser visto como órgão produtor do pensamento. Deixa eu pegar aqui que sumiu, esse chat aqui ele é vapt-vupt. O cérebro não deveria ser visto como órgão produtor do pensamento, e sim apenas como órgão transmissor. Bezerra de Menezes. O pensamento é pura função do espírito. Perfeito, é isso mesmo. O cérebro ele é um órgão físico, carnal, né? Que transmite, exterioriza os pensamentos que advêm de onde? Da mente do espírito, como o nosso querido Bezerra de Menezes expressou ali. Muito bem colocado, Joel. Então, acho que está tranquilo aqui, né? Que o aparelho cerebral ele tem uma organização. Tudo funciona de uma forma mecânica, lembrando que nós fizemos aqui uma comparação como um relógio, né? As peças de um relógio, a engrenagem, né, de um relógio, tira uma pecinha dali. Às vezes uma pecinha ou outra, ele até pode continuar funcionando devagarzinho, com dificuldade, mas não tem a mesma funcionalidade se estivessem todas as peças, todas as engrenagens, né, funcionando juntas, numa harmonia, tá? Gerando um equilíbrio. Tranquilo? Por aqui a gente, mais uma vez, reconhece a grandeza do nosso Pai, né, do nosso Criador, na sua onipotência, na sua inteligência suprema. Só mesmo uma mente como a do Criador, como a do Pai, para visualizar algo tão grandioso, cheio de minudências, né, como diz Aulos aqui. Certo, pessoal? Podemos continuar, então? Sem nenhum comentário? Tudo entendidinho? Ok. Então, Lulu, eu
Vamos ler aqui, olha, penso, a gente pode pôr aqui enumerando, daí você lê esse parágrafo, que o próximo inteirinho, ele vai finalizar na outra folha. Mas acho que você pode ler ele todinho, tá? Daí a gente para mais um pouquinho, faz mais um comentáriozinho e a gente vai prosseguindo. Por favor. E enumerando determinadas regiões, trecho a trecho daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar digressões a experiências adquiridas pela alma, constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleo de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quantas sejam as aquisições da experiência entesourada pelo ser, que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea. E porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases da operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos, que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto aos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões, podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Queridos, acho que a gente pode dar uma pausadinha aqui. O que vocês entenderam? Olha, para vocês verem. Ele vem lá explicando mais um pouco, né, as funcionalidades da caixa cerebral, ao qual nós dependemos dela, né, do cérebro, dessa caixa craniana, para todas as manifestações do nosso pensamento aqui na Terra, não é? Olha, a audição, olha aqui, ó, é assim que a alma, olha aqui como ele coloca, é assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar e vários, né? Então, ou seja, todas as manifestações de pensamento do espírito são exteriorizadas no mundo físico, material, por intermédio da caixa craniana, do cérebro, dessa conjuntura cerebral, né? Nós precisamos do cérebro para exteriorizar essas funcionalidades. Se algum departamento da caixa craniana sofre alguma deficiência, algum distúrbio, ele adoece por algum motivo, alguma maneira, ou é lesionado, a gente perde algumas funcionalidades físicas, não é assim? Por exemplo,
os AVCs, né, que muitos irmãos nossos têm. O que é o AVC? O AVC, ele age em determinados pontos, né? Não vou falar aqui como técnico, tá, gente? Dentro do que a gente conhece também, conversando que a gente teve na família. Ele age em determinados pontos, né, do córtex cerebral. Lembrando que o córtex cerebral se divide em 2 hemisférios, né? O superior e o inferior. Então, eu ia trazer uma fotinha de um cérebro para vocês, mas imagine um cérebro. O córtex é isso, é as camadinhas do cérebro, vamos dizer assim. Então, o AVC, ele lesiona, né? Ele interrompe as comunicações, né? Ou digamos, as intercomunicações dos neurônios ali, aquele processozinho da comunicação que acontece o tempo todo na nossa caixa craniana, como foi descrito por Aldous ali no início, olha que eles falaram que visualizaram o cérebro da irmã Celina, que ele faz aquelas analogias. Então, quando algum dessas regiões do cérebro sofre alguma lesão, alguma área do nosso corpo físico também fica debilitada, né? De alguma maneira interfere na fala, dependendo de qual lobo que foi atingido, né? Se é superior, se é inferior, dependendo de onde foi essa lesão, a gente perde a fala, ou essa fala fica debilitada, dependendo da gravidade da lesão, se for mais leve, podemos perder a deambulação, podemos perder a cognição, né? A parte cognitiva, consciencial, assim, das coisas, de onde estamos, enfim. Poderíamos aqui estar elegendo várias coisas, mas o que, resumindo, como nós não temos propriedade para falar muito do assunto, mas em resumo, ele descreve nesse parágrafo aqui, né, a importância do cérebro para nós, né, para todas as funcionalidades da vida orgânica. E, inclusive, mais ali adiante, ele coloca assim: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade, né? Por isso que ele traz aqui essas abordagens, para que nós compreendamos nós como um todo, né? Joana de Anjos também tem um livro, faz parte dessa série da sua série psicológica, é um dos 17 livros da série psicológica, que chama O Ser Integral. E esse livro ele é riquíssimo, porque ela traz todas as abordagens, né, possíveis de um ser humano, de um filho de Deus, vamos dizer assim. Não tem como a gente querer aprofundar, né, em algo, vamos supor, espiritual, se a gente não conhece o que é palpável para nós aqui. Né? Se a gente não estuda, não consegue ver o processo, o mecanismo. Como o Joel pôs aqui no chat, eu vou ler de novo. O cérebro não deveria ser visto como órgão produtor do pensamento, e sim apenas como órgão transmissor. Então, é claro que a mente é do espírito, né? Não vamos desassociar disso, não podemos esquecer disso. Que quem dá o comando é o espírito. No entanto, ele precisa de uma constituição física saudável para que esse comando seja bem executado, não é assim? Nós precisamos cuidar da alimentação, nós precisamos fazer uma atividade física, uma caminhada que for. O que mais, gente? O que a gente precisa fazer para estar com nossa constituição física saudável? Evitar coisas que podem adoecê-lo, que podem prejudicá-lo, para que então a gente consiga, na nossa vida, no dia a dia, não estou nem falando na execução da mediunidade, não. No dia a dia da nossa vida, a gente precisa ter um corpo físico saudável para que a gente possa, então, executar bem o que o pensamento plasma, as ideias que provêm do nosso espírito, né? E então, Aldous traz aqui que não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem conhecer a personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influi de modo compreensível em todos os fenômenos medianímicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Todas as faculdades medianímicas que nós possuímos, catalogadas lá no Livro dos Médiuns por Allan Kardec, sobre o auxílio dos espíritos, todas precisam do cérebro para o seu exercício. E cada uma vai ativar uma parte desse cérebro, tá? Cada uma das faculdades, o exercício de cada uma das faculdades, melhor dizendo, vai ativar uma parte do nosso cérebro. Por isso, então, que nós precisamos, pelo menos de uma forma sucinta, de uma forma superficial que seja, mas conhecer um pouco esse instrumento, dar a ele a importância que ele tem, não em exagero, tá? Até
Esses dias eu recebi um convite de um curso, né, de neurolinguística, e eu até achei interessante no início, comecei a fazer o curso, mas depois eu percebi que eles desassociam qualquer comportamento do indivíduo ao espírito, né? Daí a gente já começa a ficar com dificuldade de entender o curso, porque tudo eles associam ao cérebro. Contraria totalmente, Joel, essa frase de Bezerra de Menezes. Tudo, todo comando, né, exterior, tudo que a personalidade exterioriza no mundo físico, eles associam única e exclusivamente ao cérebro. Né? O cérebro é o comando para eles. Então, se esse cérebro morre, morre realmente tudo, né, pessoal? Se a gente associar que o comando das nossas vidas advém do cérebro, esse cérebro, por algum motivo, morrendo, né, porque se ele pertence à matéria, uma hora ou outra ele vai perecer. Então, esse cérebro morrendo, o que vai acontecer? Nós também vamos perecer. Né? Então, a gente sabe que não, que o comando advém do espírito, mas precisa do cérebro para que esse comando seja bem executado. Né? Acho que é mais ou menos isso. O que mais? Mais alguma observação? Podemos continuar? Tranquilo? Não, pessoal? Ninguém quer fazer mais uma observaçãozinha, não, tá? Né? O que eu também vi aqui nesse parágrafo último que a Lu leu, que ele fala da personalidade, que ele coloca assim, olha, uma partezinha que eu acho que quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade, do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem, vou ler de novo, né, porque eu tenho que pegar desde o início. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens. Quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade, do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. Então, o que ele ressalta aqui? O que Aulus quer ressaltar aqui, pessoal? Que a gente vem conversando por todo o estudo do livro. Será que ele fala sobre o orar e vigiar? Perfeito, Lu. Sobre a vigilância do médium. Porque mesmo aquele médium, né, Lu, que inicialmente pode estar dedicado, né, aos ideais superiores, se ele não tiver essa vigilância, essa constância, pessoal, ele vai o quê? Hora ou outra sucumbir e acabar, às vezes, virando presa fácil de irmãos, né, que superestimam nele o que ele já traz de negativo, né? Porque é importante nós lembrarmos, como o André Luiz ressalta bastante nas suas obras, e tem uma em específico, eu esqueço muito o nome de livro, viu, pessoal? Tem um pouco de dificuldade, mas eu lembro do assunto e não lembro do livro. Mas tem uma das obras dele que ele traz que o obsessor, ele não cria nada em nós. Na verdade, ele não insufla nada em nós, além do que já está em nós. Ele superestima, superalimenta o que nós já trazemos conosco de negativo. Por isso, então, essa observação que a Lu fez da vigilância, ela é muito importante, não somente para o médium, né? Mas para todos, filho de Deus, para todo ser humano. Nós precisamos vigiar o que pensamos. Sabedores de que o pensamento plasma, né? O pensamento, ele tem vida, né, pessoal? Ele cria vida. Ele cria vida em nós, o pensamento. Então, a gente precisa vigiar muito os nossos pensamentos para realmente não cairmos em tentações, né? Não nos deixar levarmos por pensamentos que podem nos adoecer, nos prejudicar e, pior, tornar-nos obsediados, né? Se a gente medita em assuntos elevados, né, no dever, no sacrifício, como o Aulus coloca aqui, o nosso ser se impregna dessa vibração, desses pensamentos, dessas qualidades do nosso pensamento. E de certa forma, a gente se higieniza, se fortalece. Por isso a importância da prece improvisada, sem ser a prece decorada, a prece improvisada. Na hora da prece, a gente faz essa higienização espiritual, mental, né? A gente nos fortalece. E quem dera se nós conseguíssemos, né, meus queridos? Nós estamos aprendendo, a gente ainda está muito limitado. Se a gente conseguisse manter uma postura, uma qualidade do nosso pensamento de uma forma mais positiva, né?
Seria muito bacana, seria muito bom, que a gente evitaria muitos problemas, porque o pensamento ele é criador, né? Ele não atua somente em roda de nós, influenciando, mas ele influencia também o quê? Todo o campo vibracional que nós geramos. Ele influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal, né? Ele atua primeiro em nós, depois ele influencia o outro. Ele atua com certeza principalmente em nós. Ele gera as nossas palavras, as nossas ações, e com o pensamento nós construímos, né, dia a dia o quê? O edifício da nossa vida, grandioso ou miserável. É a gente que constrói a nossa felicidade ou as nossas desditas, não é assim? Eu fico pensando como é difícil se livrar desses pensamentos, tem hora, né? Muito. Aí você fala assim, eu vou fazer uma oração, você faz uma oração, se livra, daqui a pouco volta de novo e você tem que ficar relutando, né? São insistentes, né? Ontem a Lu falou uma coisa no estudo que a gente participa do Evangelho que eu acho que é muito válido a gente ressaltar hoje. A gente, não sei vocês, mas a gente está tendo muitos altos e baixos, não estamos? Parece que está mais frequente isso. A gente tem períodos que a gente está muito bem, a gente está muito equilibrado, tá? Nossa, você fala, nossa, que coisa boa, né? Tô conseguindo. De repente, parece que às vezes nem acontece nada tão expressivo, não é, pessoal? Não sei se vocês têm isso, mas às vezes nem acontece nenhum fator tão expressivo assim, e a gente acaba às vezes ficando meio tristonho, meio cabisbaixo, e daí vem esses pensamentos, uns pensamentos meio desassociados do que a gente quer pensar, né? E não é fácil. Às vezes você combater isso, mesmo sabedores que a gente tem que combater. Né? Que se não somos nós que estamos gerando, a gente tem que combater. Né? Mas a gente está sendo influenciado o tempo todo. Mas nós somos o comando, né, meus queridos? Nós não podemos esquecer disso. Mas mesmo com essa consciência, eu não sei vocês, mas quantos pensamentos frívolos, doentes, enfermiços, pessimistas ainda permeiam a nossa mente, a minha mente em especial. E eu tem que ficar policiando, vigiando mesmo, para que a gente não se deixe levar por eles. Porque uma brecha que você dá, nossa, depois para você conseguir retomar, dá trabalho? Não que a gente não consiga, né? Desde que a gente se ligue de novo à mente criadora da vida, consequentemente a higienização já começa e nós já vamos nos aproximando daquelas entidades que clamam pelo nosso progresso, pelo nosso bem, não é? Mas se a gente dá uma devagada em alguns pensamentos, se a gente viaja um pouco em determinados pensamentos e gera determinadas vibrações e cria determinadas formas, pensamentos ao nosso redor, fica um pouco mais difícil depois. Vocês não acham? Vocês têm isso também, pessoal? Eu me peguei essa semana, eu sou difícil de ficar irritado, sabe? Eu sou uma pessoa assim, tranquila. Mas eu acho que por conta da situação de ficar trancado, de estar trabalhando online, de ficar muito tempo aqui, vendo essa situação parece que não, vamos dizer assim, não se resolve, e vendo que aqui, principalmente na cidade, está crescendo o número com esse problema de coronavírus, a gente acaba, às vezes, deixando o pensamento dominar a gente. E aí você luta, aí de repente você fica livre e volta tudo de novo. Semana passada, num dia, me peguei irritadíssimo, larguei tudo e falei assim, eu vou sair, vou dar uma volta ali fora e vou dar voltando. Então é difícil ter controle, a gente tem que ter o controle, é difícil, mas a gente tem que ter o controle. Eu também me peguei esses dias também com umas ideias nada a ver de tudo, e falei, pelo amor de Deus, assim, inicialmente dei até vazão, sabe, essas ideias nada a ver. Falei, nossa, mas, né, acho que tem razão isso, a gente começa a achar que tem razão mesmo que tá pensando, que aquilo lá de fato faz sentido, mas na hora que você vai percebendo, e é interessante isso, meus queridos, uma dica, né, que o Evangelho nos traz, né, que nós precisamos estar sempre orando e vigiando para não cair em tentação. Uma forma que a gente percebe que se a gente está caindo em tentação é quando aquele pensamento que vem, e inicialmente a gente começa até a dar sentido a ele, eu acho que é isso mesmo, começa o quê? A fazer mal para nós. Quando você já começa a se sentir irritado demais,
vê nos outros mais defeito do que qualidades, quando tudo começa a te incomodar, sabe? Aquela irritabilidade exacerbada, que só do outro mastigar já te incomoda. A minha cachorra mastigando esse dia estava me incomodando, que adora mastiga, né? Mastiga o tempo inteiro. Estava me incomodando. Então, quando começa com essa fragilidade demais, esse pensamento não tá legal. Você tá plasmando algo em torno de si que pode te adoecer, que pode te fazer muito mal. Então é preciso retomar o rumo. Vai lá, faz uma leitura, faz o evangelho, a importância do evangelho terapia, né? Fazer o evangelho no lar, isso é fundamental. Higieniza a atmosfera da tua casa mental, da tua casa física, sabe? Conversa com alguém positivo, com alguém que vai te fazer refletir sobre pontos positivos. Faça a oração, mesmo truncada, mesmo com dificuldade no início, porque tem hora que a gente tem dificuldade até de orar, né? Parece que as palavras não saem. E se sai sem sentido. Você não dá importância porque você está orando, porque você não tá sintonizado com aquilo. Então, assim, é um esforço, pessoal, é uma luta, né? Nós estamos aqui no plano Terra, e o que eu quis dizer aquela hora, Lu, no início, quando você falou da responsabilidade, quando a gente lê, né, dá até um medinho, né, de falar, se você é médio, mas agora vai vir um trecho aqui que vai deixar tão tranquila a situação, porque nós vamos ver que tanto a irmã Celina, com toda essa conjuntura moral dela, quanto os demais, eles são muito parecidos conosco. Eles também têm as suas fragilidades, seus altos e baixos como nós, né? Acho que a questão, meus queridos, não é não ter esses altos e baixos. Nós estamos num processo de aprendizado, né? Nós estamos na Terra, não vamos esquecer disso. A Terra ainda é um mundo de expiação e prova. Aqui ainda predomina o mal. Né? Nós temos que lembrar sempre disso, que na escala dos mundos nós estamos no segundo nível. Ou seja, há um caminho longo a percorrer-se para chegar na condição de espíritos puros. Até lá, nós vamos ainda bater as cabeças, vamos ter muitas dificuldades, muitos tropeços no caminho. O que nós não podemos, sabe, meus queridos, é desanimarmos, é desistirmos da caminhada, né? É deixar a luta antes do término dela. Que o término da nossa luta como filhos de Deus e espíritos imortais vai ser somente quando nós alcançarmos a perfeição relativa, aquela do nosso Mestre Jesus, né? Até lá, estamos na luta, né? Estamos em jogo. E isso é muito importante. Ok? Vamos ler mais um pouquinho? Não dá tempo, né, pessoal? Já são as 8h30. Ficou alguma dúvida? Então, nós paramos aqui, né, Deixa eu só marcar que nós paramos na página 32 do livro físico, página 30 do livro de PDF. Semana que vem, no dia 15, nós vamos iniciar, deixa eu pôr aqui, mas interpôs hilário judicioso, né? Então vai ser legal porque ele vai falar aí da fragilidade do ser humano como um todo, né? E que a gente não precisa desesperar, porque a gente às vezes não consegue. A gente não consegue, né? A gente não precisa desesperar se a gente não consegue toda a perfeição que a gente gostaria. O que a gente não pode é desanimar, né, meus queridos? Desanimar de buscar essa perfeição, não é verdade? Alguém quer fazer algum apontamento antes da gente encerrar? Igual o vídeo daquela menininha, né? Da Clara, né? Aquela menininha chama né? Clara. A diferença em conformismo e aceitação, tu viu a diferença que tem, né? Perfeito. Você viu como ela coloca? O conformado, ele fala, eu sou assim, né? E pronto. O que se aceita ponto final. O que se aceita, ele admite a imperfeição, tá? Ele admite a limitação, mas ele prossegue. Ele caminha. Em busca do quê, meus queridos? Do seu aperfeiçoamento, a qual todos nós um dia chegaremos, pois nós somos filhos de Deus, né? Apesar das fragilidades que a gente ainda traz conosco, todos nós alcançaremos com a bênção do Criador, com os nossos esforços, lembrando mais uma vez o evangelho que nós tivemos, a fé, né, como traz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é humana e ela é divina. Nós precisamos ter fé em nós, nas nossas forças, nas nossas potencialidades. É a fé em nós, meus queridos, que nos fazem construir prédios, abrir pontes, viver, acordar de manhã e seguir adiante.
Dirigir um carro, eu morria de medo. Nossa, vocês não têm noção como eu morria de medo para dirigir carro. E hoje em dia dirijo no automatismo. Já não tem mais aquele receio, agora é automático. Mas eu tive muito medo no início, precisei vencê-lo. Essa é a confiança em nós, nas nossas capacidades. E, sem dúvida, precisamos do quê? Da fé nos desígnios do Criador, nas suas leis sábias e justas. Pois são elas que nos regem de uma forma amorosa. Nós precisamos confiar que tudo está certo, né? Tudo que nós vivenciamos é permitido por Deus como um processo pedagógico para as nossas almas imortais. Não precisamos desesperar, nem temer, nem nos punir, nem nos culpar demasiadamente se não alcançamos o que gostaríamos. É processo. Calma, vamos com calma. É passo a passo. Certo? Alguém gostaria de fazer mais alguma observação para a gente fechar? Tranquilo? Vamos fazer a prece, mas eu peço que vocês não saiam ainda, porque daí nós vamos fazer a prece, eu vou parar de gravar, mas eu quero ter uma conversinha rápida com vocês. É importante que todos estejam para a gente resolver juntos. Pode ser? Então, quem faz a prece para nós, por favor, para a gente encerrar? Tô achando que eu não sei, mas eu tô achando que... O Arthur quer fazer a prece? Tô sentindo aqui que o Arthur quer fazer a prece de encerramento. Começa. Tá aí, Arthur? Oi, tô sim. Você faz a prece para Com nós, saudade de por favor? ouvir. Oi, saudade de ouvir a voz do Maurício. Eu já falei hoje, você não falou nada, cara. Não, pode fazer. Vamos lá, Arthur, faz a prece para nós, de encerramento. Oi, Faz a prece de encerramento para nós. vou só um Pai Nosso, pode ser? Claro, por favor. Vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal. Amém. Muito bom.